Compartilhar a tela. Um abraço para quem vai e bora lá para quem fica. Então vamos lá, gente. JavaScript parte 4. Nessa aula a gente vai falar de como que a gente pode definir propriedades CSS de elementos HTML por meio de JavaScript. A gente já viu como colocar e tirar classe via JavaScript. Mas como é que a gente pode definir propriedades individuais? Às vezes a gente precisa disso. Como que a gente pode, via JavaScript também, interagir com aqueles campos de formulário, né, os inputs, e os outros também, select e tal, eventos de mouse e a atividade prática do PhotoSnap. Então, vamos lá. Na última aula, JS, que era um número par, não sei se eu já falei isso, mas nas aulas JS ímpares, a gente fala de JavaScript como uma linguagem. É um conhecimento que você vai reaproveitar agora para o front-end, mas também para o back-end. Então, na aula JS1 e na aula JS3, a gente falou de JavaScript como linguagem, não necessariamente o JavaScript dentro do navegador. Nas aulas pares, aí a gente fala de JavaScript especificamente dentro do navegador. Como que você pode interagir com a página? Como é que você pega um elemento HTML e faz tal coisa? Tá? Então entendam, né, que vocês já estão vendo back-end na medida que a gente está nessas primeiras aulas, né, nessas aulas ímpares, perdão, de JavaScript, a gente está falando de linguagem. Essa é uma aula par. Então, na última aula par de JavaScript, a gente viu que existe o Query Selector, existe o Query Selector All, que permite a gente pegar apenas o primeiro, se for Query Selector, ou todas as ocorrências de elementos HTML da página que passarem, né, na condição do seletor CSS que a gente passou como parâmetro. Olha esse exemplão. Você faz document query selector e passa um seletor como parâmetro. Query selector sem wall vai retornar o primeiro elemento que foi encontrado na árvore de elementos HTML da página, no DOM. Tá? Lembre que do DOM, né? Document Object Model. Então ele pesquisou no DOM, fez uma consulta, uma busca, por meio de um seletor que você passou como parâmetro, foi lá e, opa, achei um elemento que tem o ID tal. Vai lá e retorna um objeto, o tipo dessa variável é um objeto, que é uma referência àquele elemento HTML que possui esse ID. E a gente viu também que você consegue, por exemplo, sendo um elemento HTML, você pode definir o conteúdo desse elemento HTML. O exemplo, né, que eu estou ilustrando aqui, se eu for, né, rodar ele, executar, é isso aqui. Ó. Então, até agora, 0 cobaias clicaram aqui. No meu HTML, eu tenho um parágrafo com essa frasezinha, só que aí aqui no 0 tem um span, com o ID contador, né, esse cara aqui. E aí, eu coloquei um evento de clique nesse span, que quando eu clicar, ele incrementa um contador, e além de incrementar o contador, ele vai lá e define o conteúdo desse span. Lembrando que o conteúdo de um elemento HTML, né, isso aqui é o elemento, né, que é o conjunto, né, tag de abertura, meio do caminho, né, o que está entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Tá? Então, o que está aqui é o conteúdo. Como que eu defino o conteúdo via JavaScript? Elemento.innerHTML, caps lock aqui, é igual a alguma coisa. Também vimos que a gente pode adicionar ou remover classes por meio de elemento, html.classlist.add, remove ou toggle. E aí você passa o nome da classe. Também podemos alterar atributos de um elemento, né? Você tem um jogo de Pokémon, e aí você tem uma imagem na sua página que é o Pokémon que está lutando. Você pode alterar o SRC, o atributo SRC da imagem, porque o jogador falou, não, agora eu quero o Bulbasaur. Tá? Você pode alterar qualquer atributo, colocando elemento, ponto, nome do atributo é igual a alguma coisa. Você também pode
colocar um argumento, perdão, você também pode, volta, você também pode registrar eventos, funções para serem executadas quando certos eventos de um tipo acontecerem num elemento tal. Então, sempre que rolar um clique nesse elemento HTML, é para o navegador executar essa função. E aí, lembrando aqui daquela atividade dos parágrafos lá da exploração espacial, você pode ter 10 parágrafos, 20, uma centena de parágrafos. E você quer, por motivos de reaproveitamento de código, você não quer criar 100 funções diferentes, uma para cada parágrafo. Claro que não. Você quer criar uma mesma função e associar essa mesma a todos os N parágrafos que a sua página tiver. E aí, de alguma forma, dentro dessa função, a gente precisa saber qual dos parágrafos foi clicado, sei lá, né, para expandir ou diminuir. Como que você faz isso? Quem invoca a callback que você passou como parâmetro? É o seu próprio código ou é outra coisa? Bom, eu não estou invocando essa função, eu só estou passando ela como parâmetro. Ela vai ser invocada pelo próprio navegador. Sempre que o navegador identificar que rolou um clique nesse cara. E quando o navegador invoca, na hora de invocar essa função, ele passa um argumento de evento, que é um objeto que contém informações sobre esse evento. Que tipo de informação? Sei lá, qual que era o X e o Y do mouse quando rolou esse evento, nesse cara? Qual que é o tipo de evento? Ah, é um clique. Ou, qual elemento HTML foi o gerador, foi o alvo desse evento? Que é essa propriedade current target. E aí eu consigo descobrir qual dos N parágrafos foi clicado. Vou lá e coloco uma classe nele, por exemplo. Muito bem. Nessa aula, como eu falei, vamos ver inicialmente como estilizar elementos definindo propriedades CSS por meio de JavaScript. E a gente já viu como que a gente pode fazer usando classes, mas a gente vai ver hoje como é que a gente pode utilizar a propriedade style para poder definir propriedades CSS individualmente. Usando classes, né, a gente já viu que é elemento.classlist.add, .remove ou .toggle. Mas eu também posso, em vez de acessar ClassList de um elemento HTML, eu posso acessar a propriedade Style. E aí eu vou ter acesso a qualquer propriedade CSS que você quiser. Algumas coisas importantes, na verdade duas. Primeiro, em CSS, você não vai, quando você vai definir a propriedade largura de um elemento, altura, você não vai colocar só 80. Se você lá no arquivo CSS você colocar width 80, o navegador vai ignorar, ele vai falar que tem um erro nessa linha. Você não pode se esquecer da unidade de medida. E aí, em JavaScript, como tem uma unidade de medida, você vai ter que passar isso como uma string. Tá? Então, se você colocar 80% aqui, o navegador vai entender que esse porcento aqui é um operador de resto de divisão. Tá errado. Ou px, né? Ele vai falar, quem é a variável px? Tá? Não se esqueça que você passa como string. A menos que a variável seja de fato um número. Aí você poderia passar como número. Vai ser convertido para string de toda forma. E a outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, a propriedade CSS de preenchimento para cima é padding-top. Mas se você escrever padding-top aqui no JavaScript, tracinho em JavaScript é subtração. Vai dar erro de sintaxe. Então, como é que a gente faz? A gente passa para a notação camelo. Tá? Então, em JavaScript, você pega as propriedades que estão nessa notação do CSS, esqueci como é que chama essa notação de tracinho, e converte para notação camelo. Outros exemplos aí, ó, né? Então, background color no CSS com tracinho vai ficar assim, notação camelo. Border radius, notação camelo. Margin,
Margin em notação camelo, que é a mesma coisa, porque é só uma palavra. List, style, type, 3 palavras. Então vai ter o S maiúsculo, T maiúsculo. Z-index, index, né, o I maiúsculo. Né? De novo, você não pode criar uma variável, um nome, você não pode criar uma função em que tracinho faça parte do nome. Tá? Isso aqui vai dar, né, um erro de sintaxe. Legal. Então, se tem essa possibilidade de você associar uma classe a um elemento, ou definir propriedades CSS individualmente dos elementos, qual que você vai usar? Bom, em geral, prefiro a classe. Em geral, prefiro a classe, tá? Por quê? Porque a estilização mesmo vai ficar por conta do arquivo CSS, que é quem é responsável por aparência. Tá? Lembrando do princípio de separação de responsabilidade. Mas tem certos casos que é necessário, né? Pode ser melhor, tá? Você usar o style, e tem casos que é necessário você usar o style. Tá? Olha o exemplo aqui, ó. Vocês fizeram a prática das abelhinhas. E aí, vocês devem ter incluído lá um arquivo JavaScript das abelhinhas.js. No CSS dessa atividade, tinha lá uma regra que estilizava cada imagem de abelhinha, né, que ficava dando rolê na página. E aí, essa regra que estilizava a abelhinha, ela tinha lá o position absolute. Por quê? Porque a gente quer especificar exatamente o XY da abelhinha. Não sei se vocês lembram, mas as abelhinhas elas ficavam fazendo um movimento da esquerda para a direita, meio tipo para baixo para cima, para baixo, senoidal. Tá? Mas aí, via CSS, como é que você definiria o left e o top? Eles estão mudando. Aí você poderia pensar, usa aquela animação em CSS, mas a animação em CSS não me permitiria fazer um movimento, né, em onda. Permitiria fazer um movimento tipo assim, começa aqui e vai em linha reta para cá. Tá? Linha reta tudo bem, mas eu quis inventar a moda. Não, vamos embora fazer um sinusoide. Tá? Então não rolava, não dava para fazer só com CSS. Precisava de JavaScript. Eu preciso fazer uma conta, né, de tempos em tempos, toda hora que eu vou atualizar a posição da abelhinha, várias vezes por segundo, para descobrir qual que é o novo left e o top. Então, nesse caso, não é possível eu escrever um código JavaScript que vai ficar adicionando e removendo classe. Tá? Porque eu teria que ter infinitas classes aqui. Então é melhor eu definir as propriedades left e top via JavaScript, né, individualmente. Nesse caso em particular da abelhinha, tá? Lembrando que o resultado seria isso aqui, ó. Esse é o resultado. Isso é o que não dá para fazer só com CSS. E como que fica o JavaScript? Assim, ó. Eu tenho um objeto abelhinha que é descrito por um X, por um Y, e cada abelhinha, além da posição, ela tem, né, uma referência à imagem dela. Aqui eu coloquei, né, um ID, porque nesse exemplinho aqui é só uma abelhinha. Então, né, eu coloquei um ID aqui para ela. Mas, né, pensa que você vai precisar dessas três coisas. E aí, eu registrei uma função que eu dei o nome de atualiza abelha, sei lá porque eu pus Abel, atualiza abelha para ser executada 30 vezes por segundo. 30 vezes por segundo, né? Se eu pegar 1000 milissegundos dividir por 30, vai, né, 30 vezes por segundo, vai dar 33,33333 milissegundos de período. Então esse 33 aqui é o que vai resultar em 30 atualizações por segundo. Essa função vai ser chamada eternamente 30 vezes por segundo. O que ela está fazendo? Vai lá e soma 1 na posição X. E define que o y você vai incrementar ele de um tiquinho equivalente a uma função que é o seno do x, né? Tendo esse movimento assim de ondinha. Uma vez que eu atualizei essas variáveis ou essas propriedades do objeto abelhinha, eu vou lá e atualizo, né, a propriedade CSS left e a propriedade CSS top desse cara. E como que eu acessei esse left e top? Ó, objeto abelhinha, ponto, propriedade imagem element, ponto, style, ponto, a propriedade CSS. Tá? Fui lá e coloquei
o x e o y. Bacana. Segundo tópico de hoje, falar de interação com campos, né, de formulário, input, select, etc. Então vamos relembrar primeiro, né, esses elementos HTML e depois como que a gente faz via JavaScript para poder pegar o valor deles ou definir o valor que está digitado dentro deles. Isso é muito comum. Lembrando, né, a gente tem no HTML o elemento input, e esse input ele pode ter vários types diferentes, de acordo com o que você quer permitir que o usuário escreva ou selecione nele. Se você não coloca nada, é equivalente a ele ser type text, que permite o usuário digitar qualquer coisa lá. E aí, todo input ele tem um atributo que chama value. Inclusive, se você coloca assim, input type number, value 5, esse value vai ser o valor que já está digitado lá por padrão, assim que a página carrega. Mas como é que você faz para, via JavaScript, poder pegar o valor que está digitado lá dentro, ou então definir o valor que está digitado lá dentro? Olha só. Sempre que a gente quer, via JavaScript, interagir com um elemento, você vai precisar pegar uma referência a partir do DOM, uma referência a esse cara. Então, se eu coloquei nele um ID quantidade de pizzas, eu vou lá e fiz o query select, joguei para essa variável. E aí, se eu pedir quantidade de pizzas element.value, é equivalente ao executar esse botão aqui, ó, ele foi lá e falou, beleza, tem 5 pizzas. Como que eu acessei? Elemento.value. Assim como eu pego, qual que é o SRC de uma imagem? Elemento.src. Nesse caso, eu queria pegar o atributo value. Então, elemento.value. Nada demais. E se eu quiser falar, não, eu quero, via JavaScript, definir que o que está digitado lá dentro é 25. Tá? Então, ó, pum, 25. Como é que eu fiz isso? Elemento HTML.value igual a 25. Nenhum segredo aqui. Mas a gente também viu que existe um type de input, que é o checkbox, né, que é aquela caixinha de marcar, né, deseja receber e-mails para o resto da vida. E além disso, né, ele tinha também um atributo booleano que chama checked, que aí inicialmente ele já está marcado. Tá? Como é que você faz para, via JavaScript, saber se esse cara está marcado ou não? Também vimos o botão de rádio, né, que é aquele que permite, né, que ele tem um conjunto de exclusão mútua. Tá? Então, se o azul está selecionado, você vai desmarcar o verde e vice-versa. Como é que você pega, né, qual que é qual opção está selecionada? E a gente viu também o select, né? O select ele já tem essa, não é input, né? É um select. E aí você pode ter, né, várias options, várias opções. Qual o sabor da pizza? Como é que a gente faz para interagir com esses três caras via JavaScript? Bom, se for um checkbox e você quer ver se ele está marcado, você faz assim. Pegou a referência ao checkbox, jogou aqui, e você vai lá e pergunta se ele está checked. Isso vai retornar um true ou false. Então, olha só. Eu vou executar isso aqui dando um alert. Tá? Então, não está marcado, ele retornou false. Se tiver marcado, ele vai retornar true. Então, para checkbox, basta você perguntar a propriedade do objeto, né, a propriedade checked do objeto que aponta para o elemento HTML do checkbox. Se for um select, você pode pedir qual que é o value do select. Então, olha só, eu peguei uma referência para o select. Lembrando que no caso do select, você tem o elemento, né, pi, que é o select, e ele tem vários options. Cada option vai ter um value. O option é quem tem o value. Mas você chega neste elemento select e pergunta qual que é o value dele. O navegador vai ver, beleza, Marguerita é o que está selecionado. O navegador vai lá e retorna Marg. Não, selecionou mussarela, ou frango. Tá, selecionou frango. A mussa e frango, né? Meu Deus. Mas selecionou frango, ele vai retornar o value da opção frango. Vamos ver aqui, ó. Então, mussarela,
Aí ele vai fazer, né, select.value, pum, mussarela. E Marguerita, né, se tiver selecionado, ele vai retornar o marg. E se for um botão de rádio, aí é o seguinte, a gente vai fazer uma pequena mágica no seletor CSS. Olha que legal. Aqui eu estou fazendo um seletor de atributos que vai pegar todos os elementos HTML cujo atributo name é igual a cor. Isso aqui pode ser mais de um atributo, perdão, isso aqui pode resultar em mais de um elemento HTML. Nesse caso aqui eu tenho dois. Tanto esse input radio quanto este input radio, eles têm o mesmo name. E é assim que eu faço para poder fazer com que eles são botões de exclusão mútua. Que eu só posso escolher um dos dois. Eles têm que ter o mesmo atributo name. Então isso aqui só isso aqui resultaria em pegar os dois. Mas aí eu falo, não, eu só quero que esteja checked. E aí eu tenho a pseudoclasse checked. E aí esse seletor CSS vai garantir que eu vou pegar aquele que está selecionado. E eu vou lá e peço qual que é o value desse cara. Então, ó, azul e verde me deu o value verde. Legal. Terceiro tópico da aula, vamos ver mais tipos de eventos. Né? A gente viu o evento de clique, mas tem muitos outros eventos, tá? Muitos outros. Vamos ver mais alguns aqui. Os eventos tipicamente permitem a gente associar funções para serem executadas quando certas coisas acontecem. Essa função que a gente registra, a gente chama ela de função manipuladora, né, que é uma tradução meio esquisita para event handler, ou apenas handler. A gente também fala que eu registrei uma callback, tá? Altas nomenclaturas aí, mas tudo a mesma coisa. O evento de clique, né, ele é simplesmente um clique. Existe DBL clique também. Eu vou dar um clique aqui, ó, pum, aconteceu nada. Outro clique, pum, nada. Duplo clique. Aí o evento foi disparado. Evento de mouse down e mouse up é o seguinte. Mouse down assim que eu pressiono o botão do mouse. E o mouse up é assim que eu libero o botão do mouse. Opa. Então, ó, vou pressionar o botão do mouse, o evento foi disparado. Agora eu vou liberar. Pum, não aconteceu nada. Só na hora que eu abaixei o botão. E aqui no mouse up é o contrário. Eu vou pressionar agora. Pum, pressionei. Não soltei ainda. Vou soltar. Pum. Executou, né? Disparou o evento mouse up. O que é um clique? Um clique é uma sequência de mouse down e mouse up no mesmo elemento. Tem que ser no mesmo elemento. Tá? Então, olha só. Eu vou chegar aqui e vou pressionar o mouse no clique, vou arrastar para fora e vou soltar. Ó, pressionei, arrastei para fora, soltei. Reparem que não apareceu o breguetinho aqui. Por quê? O evento de clique não foi disparado. Por quê? Eu só dei o mouse down aqui, arrastei e o mouse up acabou sendo em cima de outro elemento. Tá? Então, ó, clicando e soltando nele, beleza. Clicando e arrastando, não gerou um clique. Gerou um mouse down aqui. Tá? E um mouse up aqui. Mouse move é toda vez que o mouse se movimenta um pixelzinho que seja dentro de um elemento. Mouse over é assim que o mouse entra num elemento. E mouse out é assim que ele sai de um elemento. Como que a gente registra esses... isso aqui são eventos de mouse, mas existem também eventos de formulário. Se eu não me engano, daqui a pouquinho vai ver. Existem... Como é que a gente coloca, tá? A forma bacana é essa, tá? Então, elemento HTML, ponto, add event listener. Né? Tipo do evento e a sua handler, a sua callback, função que você quer registrar. Isso é legal, bacana, porque você pode ter mais de uma função registrada para o mesmo evento de um mesmo elemento. Mas por que isso é necessário? Tá? Por que eu, em sã consciência, iria colocar duas funções diferentes para o clique de um mesmo elemento? Que coisa bizarra. Gente, isso é muito comum. Tá? É muito comum, especialmente quando a gente está trabalhando, tá? Numa empresa, numa organização,
que o pessoal queira saber como é que está sendo a visitação do site. Como é que as pessoas entram, elas ficam quanto tempo, elas navegam para qual página, a partir de qual momento que elas saem do site. O pessoal fica usando isso para analisar o que eles têm que melhorar no site e tal. E aí existem trocentas bibliotecas JavaScript que fazem esse rastreamento. Invariavelmente, essas bibliotecas, elas vão colocar eventos de clique e outros também, desses que a gente viu de mouse e tal, para poder rastrear o caminho, o percurso que os usuários estão fazendo. E aí, se você tem um botão no seu site e você colocou um evento de clique nele, que vai, sei lá, abrir uma janelinha modal, você registrou um evento de clique. Mas aí, se você também está usando uma dessas bibliotecas, ela já vai, talvez, automaticamente colocar evento de clique num monte de coisa, inclusive nesse botão seu, sem você pedir até. Tá? Então, sem você saber, você já tem lá 2, 3, 4 funções, né, de um mesmo evento para um mesmo elemento. Tá? Isso é comum. Então, por isso que essa forma aqui é bacana. Inclusive, ela permite você desregistrar, Remove Event Listener. Qual que é a forma que não é bacana? Até tirei, tá? Mas qual que é a forma que não é bacana? Você poderia colocar assim, ó, botão element.onClick ou on tipo de evento é igual à função. Você faz uma atribuição. O problema é que essa forma não permite que você tenha mais de uma função associada para o mesmo evento. Tá? Isso é o que a gente usava na década de 90. 2000 e pouco para cá, é isso aqui. Aqui tem comparações, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe, não. Só para vocês verem né, aquele lance que um clique, ele é um mouse down seguido de um mouse up no mesmo elemento. Tá? Então, olha só. Eu vou dar um mouse down, acabei de baixar o botão do mouse. Vou soltar. Aí ele deu mouse up, e como ele deu down e o up do mesmo elemento, rolou um clique também. Mas se eu chegar aqui, ó, mouse down aqui, arrastar para fora e soltar, não rolou nem o mouse up, nem o clique. E se eu clicar aqui fora, não soltei, arrastei para cá e soltei, rolou apenas um mouse up. Não rolou clique. Da mesma forma, né? Tem o mouse over, mouse move e mouse out. Ó. Então, mouse over, assim que eu entro com o mouse. Mouse move, cada pixel que eu mudei ali de posição o mouse. E por fim, quando eu tirei o mouse, mouse out. E como é que eu faço para, sei lá, pegar o XY do mouse e fazer um trem assim, ó, tá? Eu quero rastrear os usuários aí. Tá? O 00 tá por aqui assim. Como é que eu faço para fazer isso? Bom, lembra daquele argumento de evento? Na função que a gente registra, aqui no caso para mouse move, do body da página, você pode usar o argumento de evento para acessar as propriedades page X e page Y, que é tipo o X e o Y dentro da página, no sistema de coordenadas da página, né? Ou seja, em que o 00 está no canto superior esquerdo. E aí você vai ter, né, acesso a isso. Né? Você pode fazer joguinhos, que é o motivo pelo qual a computação existe. Legal, então eventos de mouse, mas e de formulários, tá? Também tem outros tipos de eventos, então olha que legal. Você tem eventos de change e eventos de input. Os dois eventos, eles são disparados quando o valor de inputs são alterados, ou de campos de formulário são alterados, tá? Então olha só, cliquei aqui, aí só de eu clicar aqui, rolou um evento de foco. Por quê? Esse elemento aqui, ele ganhou o foco, tá? Ou seja, se eu digitar alguma coisa, essa digitação vai impactar esse elemento da página, porque ele tem o foco. E aí, sei lá, vou apertar L. Quando eu apertei L, rolou essa sequência aqui, ó. Key down, a tecla foi abaixada. Input, existe o evento de input, tá? Quer dizer que esse input foi alterado. E key up, a tecla L foi liberada, né? Eu acabei de soltar meu dedo da tecla L. Se eu clicar fora aqui agora, ó, pum,
rolou o evento de change. O change e o input, eles são parecidos, né? Os dois, eles são quando rola uma mudança no input, né? no campo de formulário. Só que o change só é lançado depois que eu saio do campo. Então eu vou digitar meu nome inteiro lá, Flávio Roberto dos Santos Coutinho. Na hora que eu saio, que esse campo perde o foco, é que o change vai ser disparado. Por outro lado, o input está sendo digitado, perdão, está sendo lançado a cada letra que eu estou digitando. Se eu der um backspace, input também, tá? Porque rolou uma alteração, digamos, instantânea. Essa é a diferença dos dois. E o blur é o contrário do focus, tá? O blur é perder o foco. Então, se eu colocar aqui, ó, ele tá key down, input, key up, key down, input, key up, key down, input, key up, para cada A que eu coloquei. Mas repara que o change, ele ainda não lançou. Se eu clicar fora, aí sim ele deu o change e deu o blur. Ah, difícil decorar isso, são só esses. Não tem que decorar não, gente, tá? Lista aqui com todos os tipos de eventos, todos, tá? Não apenas os de formulários, mas os de mouse e tem outros também. Por fim, atividade prática do PhotoSnap. Nessa atividade, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer essa aplicação web aqui, ó, que ela permite ao usuário pegar uma foto, definir regiões dela, e assim que ele passa o mouse em cima dessas regiões, aparece um balãozinho com informações sobre, né, no caso aqui, o Pokémon que essa região, né, está marcando. É isso, tá? Vamos ver aqui, né, certinho as instruções. Então, né, do ponto de vista de atividade, é a mesma de sempre, tem um repositório, vocês criam um fork, né, fazem as alterações, commit, push. A gente tem 4 exercícios e mais um desafiozinho. E o desafio é opcional, tá? Mas é claro que é sempre legal fazer. E o que a gente vai exercitar aqui? Vários desses eventos que a gente viu. Vamos ver como colocar e remover classe, que a gente já fez isso, mas vamos fazer de novo. Como definir o conteúdo de um elemento, né, o conteúdo do balãozinho. Exercitar lá as template strings. Como recuperar e definir atributos de dados. Isso aqui é uma novidade que a gente não viu na aula, isso aqui está só na atividade prática, esse item 5, mas eu vou mostrar para vocês. Como interagir com vários tipos desses campos de formulário. E o uso de uma propriedade CSS que chama filter, que a gente também não viu. Os atributos de dados, né, que eu mencionei aqui, ó, tá? Vamos falar desses caras. Olha que legal. O HTML5 de 2008 para cá, ele permite a gente criar, inventar novos atributos. Então, olha que legal. href é um atributo, né, praticamente obrigatório para uma tag de hiperlink. E src é um atributo obrigatório de imagem. ID é um atributo, class, atributo. A gente pode criar novos atributos, contanto que o nome deles comece com data tracinho. E por ele ter que começar com data tracinho, a gente fala que são atributos de dados. E a gente pode, né, qual que é o impacto disso? Tá? Você, chegou lá no HTML e colocou num hiperlink, foi lá e colocou data fecha modal. Não vai acontecer nada. O navegador vai ignorar isso. Mas, sei lá, via CSS, você pode criar uma regra cujo seletor estiliza todo elemento HTML que tenha um atributo data fecha modal. E vai, sei lá, fazer alguma coisinha aqui, estilizar de algum jeito. Você pode fazer isso. Você pode aproveitar que você criou esse atributo de dados em CSS e estilizar. Pode fazer isso. Mas você também pode aproveitar em JavaScript. Nesse caso aqui, ó, né, qual que é a minha ideia nesse exemplo aqui, tá? Vocês sabem o que é um modal? Eu não sei se eu falei isso. Será que eu falei? Deixa eu abrir um exemplo aqui.
lá do site do Bootstrap, pode ser. O que é um modal, gente? Um modal é uma janelinha, isso aqui, ó. Você clica num botão, você interage com a página de alguma forma, e aí brota essa pseudo-janelinha dentro da própria página. Isso aqui não tem nada a ver com alert, não, tá? Inclusive, alert é um troço banido, tá? Da existência. Nunca usem alert. Só se for para você testar o código, mas deletem assim que funcionar. O modal, né, você tem que criar ele nada mais é do que um elemento HTML que estava oculto antes, mas assim que você clica num botão, sei lá, você torna ele visível, e aí você pode fazer com que a página atrás fique né, escurecidinha e tal. E por que chama modal? Né, o fato dele ser modal implica que para você voltar a interagir com a página, você precisa resolver esse modal de alguma forma, sei lá, clicando em close, clicando no X, clicando nesse save changes, ou clicando fora aqui. De alguma forma você tem que, tipo, sumir com esse modal, seja fazendo o que ele pediu, né, clicando em salvar mudanças, ou fechando ele. Por isso que chama modal. Não sei por que modal tem a ver com isso, mas né, modal quer dizer isso de alguma forma. E aí, esse X aqui, ó, é o que eu estou simulando que eu estou criando aqui, ó. Tá? Então, aquele X, ele é, né, eu estou modelando ele como um hiperlink, cujo href não aponta para lugar, para nenhuma outra página. Você pode expressar isso com apenas hashtag. Tá? Isso aqui, né, clicando nesse hiperlink, o usuário não vai navegar para lugar nenhum, mas ainda assim é um hiperlink. E o fato de eu ter colocado data fecha modal, eu vou estilizar isso aqui, colocando um fundinho acinzentado, redondinho. E aí, via JavaScript, eu quero implementar um troço, né, uma funçãozinha que vai, beleza, eu vou associar um evento de clique ao elemento que tem esse atributo de dados que vai fazer alguma coisa. Né? No caso, vai fechar o modal, vai torná-lo oculto novamente. Mas além, né, nesse caso aqui, o meu atributo de dados que eu criei, ele é um atributo booleano. Eu não atribuí um valor para ele. Né? A própria existência dele já está comunicando, né, a intenção, né, que eu queria. Mas você pode ter, né, um atributo de dados que ele tem um valor. Então, data, nome do atributo, é igual a um valor que você quer associar. E aí você repara que na hora de criar o atributo de dados, o nome dele é data, e aí você usa a notação do CSS, que eu de novo não lembro como chama, né, quando você tem tracinhos nos espaços e tudo minúsculo. Mas na hora de usar esse atributo em JavaScript, você vai transformar em camel case. E aí, como que você pega o valor de um atributo de dados de um elemento HTML? Bom, elemento.dataset, o nome desse atributo que você deu aqui, ó. Só que camel cased. Tá? E sem o data também. Esse dataset, né, traduzindo, conjunto de atributos de dados. Tá? Pense dessa forma. Aqui vai ser o nome que você atribuiu. E se você quiser definir o valor que estava lá, né? Então, elemento.dataset, o nome do atributo é igual a um valor. Beleza, uma atribuição. E aí, quando que eu ia usar um troço desse? Ah, sei lá. Digamos que você tem várias fotos de várias roupas, tá? Em cada roupa, ela faz parte de uma coleção. Tem uma coleção que é uma roupa de verão, essa segunda imagem também faz parte da coleção verão, essas outras duas inverno, a outra é outono, primavera, primavera. E aí eu quero colocar um evento de clique em cada uma dessas imagens e assim que esse clique acontecer, eu quero pipocar uma janelinha alert, não façam isso, mostrando de que coleção
essa peça de roupa faz parte. Se é verão, se é inverno, se é outono, se é primavera. Então, olha só. Selecionei todas as imagens, mas eu também poderia ter selecionado todos os elementos que possuem esse atributo. Poderia ter feito assim também. E aí, para cada imagem, aí eu estou usando um for each aqui, ó, que é um método dos vetores. Para cada imagem, eu estou colocando um evento de clique, e quando esse clique acontecer, eu vou acessar, beleza, qual das 10 imagens foi alvo do evento? E eu faço isso com evento.currentTarget. Pego o conjunto dos atributos de dados, né, ponto dataset, ponto o nome do atributo que eu estipulei, que é coleção. E assim que a gente vê a prática, tá, o enunciado, vocês vão entender por que eu estou mostrando esses atributos de dados. Tá? Mas entenda que a gente pode criar novos atributos, a gente pode usá-los em JavaScript, né, e CSS também. E essa propriedade CSS Filter, que ela não é muito usada, não, mas ela é poderosíssima, tá? É muito legal. Ela permite, com essa, né, apenas essa propriedade, esse valor, você fazer coisas fantásticas de processamento de imagem. Né? Você pode aplicar um filtro de borramento. De 2 pixels. Se você coloca um borramento de 10 pixels, vai ficar muito mais borrado. Você pode aplicar um filtro de aumentar ou reduzir a claridade de uma imagem, ou de qualquer coisa, de uma div, de um parágrafo, do body da página inteira. Tá? A priori, qualquer elemento HTML pode ter um filtro. Você tem um filtro de contraste, que você pode aumentar ou diminuir. Você tem um filtro de drop shadow. E aí, olha que legal, ele faz uma sombra. Se for uma imagem com transparência, a sombra respeita a transparência da imagem. Isso é fantástico. Você tem o filtro de escala de cinza. Se você coloca 100% de escala de cinza, ele vai ter nenhuma cor, né? Só tons de cinza. Você pode fazer uma rotação de... O que é hue, hein? É tipo É tipo tom, eu acho. É tipo tom, né? Tipo assim, é a cor, né? A cor da tinta, sei lá. Mas considerando só tintas com cores vivas, é tipo isso. Então você pode fazer uma rotação de hue, tá? Aqui eu fiz uma rotação de 45 graus, e aí, né, o que era vermelho ficou laranjado, sei lá. O que era azul ficou roxo e tal. Eu tenho um filtro de inverter as cores, aqui eu inverti 100%. Tem um filtro de opacidade que, sinceramente, eu não sei se tem diferença para a própria propriedade de opacity. Tem um filtro sépia, que aqui eu coloquei 100%, aí ele fica nessa... É uma tonalidade clássica, meio amarronzada, que tem coisas históricas aí que eu não me lembro bem, e não vem ao caso não, tá? Mas é um tom meio amarronzado, tá? Todas as cores, né, meio que viram um tom de marrom. Filtro de saturação, e eu não me lembro se tem outros não. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque tem um exercício lá que pede vocês para aplicar um filtro, tá? Naquela foto lá dos Pokémons. Legal, então, muito rapidamente, eu vou apenas apresentar aqui o enunciado da atividade prática. Então, vou lá. Esse enunciado aqui, gente, essa atividade ela é grandinha, tá? Eu confesso que ela é grandinha. Inclusive tem o exercício 0, exercício 1, e aí depois um mega exercício 2. Mega exercício 3, aí o exercício 4 e o desafio 1. Exercício 0. Ocultar e mostrar marcações. Então, olha só. Essas marcações, elas inicialmente, se eu não me engano, elas são 2 quadradinhos que estão aqui, ficam 2 quadradinhos aqui no cantinho superior esquerdo da imagem. E aí, se você clicar aqui em ocultar marcações, é para sumir com elas. Tá? E aí você desclica aqui, desmarca, aí é para mostrar elas novamente. Esse é o exercício 0. E aí, esse exercício, como ele é grandinho, eu coloquei algumas sugestões de implementação, tá? Então, vocês cliquem aqui, vocês vão ver um detalhamento que pode ajudar. Exercício 1. Assim que você passar o mouse em cima de uma dessas marcações, é para poder fazer esse balãozinho aparecer.
Se ele aparecer em cima da primeira marcação, que é referente ao, como é que chama isso aqui? É Pichu, né? Ele vai mostrar a informação desse Pokémon. Se você passar o mouse em cima do segundo Pokémon, vai aparecer a informação dele. Então, no exercício 1, lá nesse arquivo balãozinho.js, você vai configurar o elemento referente a esse balãozinho, que é um cara que tem um position absolute. E assim que você entrar com o mouse no balãozinho, ele vai passar a ter este conteúdo, tá? Reparem aqui, ó, esse GRUKey aqui é um H2 e esse textinho aqui é um parágrafo referentes a esse Pokémon. E se passar o mouse aqui, vai ter o H2 com o nome dele e o parágrafo com a descrição dele. Se você tirar o mouse de cima dessa ou dessa marcação, é para o balãozinho sumir. E para ele sumir, você pode simplesmente falar que o inner HTML dele passou a ser uma string vazia. É o que está rolando aqui. E quando o mouse movimentar dentro de uma das duas marcações, é para você definir as propriedades x e y do balãozinho para ficar acompanhando o mouse enquanto estiver aqui dentro da marcação. Então, aqui é o evento de mouse over, mouse entrou na marcação. Aqui é o mouse out, você tirou o mouse da marcação. E aqui é o mouse move dentro da marcação. E aí aqui tem né, sugestões de implementação. E também eu só copiei e colei aqui como que eu estilizei o balãozinho. Tá? Só para vocês verem que ele tem um position absolute, mas ele não tem um left e um top, porque eles vão ser definidos via JavaScript. E aí, beleza. No exercício 2, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão possibilitar que eu clique na marcação, na primeira ou na segunda marcação, e quando eu clicar numa das duas, você vai preencher esses inputs aqui, ó. Então, quando você clicar na primeira, ele vai pegar... Ah, qual que é o nome desse Pokémon? Pichu. Qual que é a descrição dele? Isso aqui. Qual que é a cor do texto que aparece no balãozinho? Ah, essa cor aqui. Quando eu clicar no outro, vai aparecer o nome, a descrição e a corzinha verde que apareceu aqui. Então, esse é o exercício 2. E no exercício 3 é o seguinte. É você implementar um código, a gente é grande mesmo, né? Até eu fico bobo às vezes, desculpa. Quando você alterar esses controles aqui com o título, conteúdo, a cor e também o formato da marcação, e esse formato é simplesmente você chegar na primeira ou na segunda marcação, né? Aquela que está selecionada, e colocar uma classe retangular ou uma classe oval, tá? A classe, né, a estilização já está pronta, você só vai injetar ou remover essa classe. Aí você alterou aqui, ele vai refletir aqui. Esse é o exercício 2. Perdão, o exercício 3. E o exercício 4 é o dos filtros. Que aí você tem esse select. No início ele está com nenhum filtro, mas você clica, seleciona algum outro aqui, aí ele vai aplicar algum daqueles filtros que a gente viu. Ainda tem um desafio, tá? O desafio é opcional, mas eu acho que é fantástico vocês fazerem. O desafio é o seguinte: existe um input do tipo arquivo, que permite o usuário escolher um arquivo do próprio computador. Ele vai escolher um arquivo de imagem para substituir essa que está aqui. E aí, eu não expliquei como é que você vai fazer não, tá? Mas tem um tutorial bacana aqui, que é bem tranquilo de seguir. Mas, de novo, como o exercício é enorme, tá? Fiquem à vontade para não fazer o desafio. Mas é claro que estou instigando vocês a fazerem, tá? Porque, né, super legal. E é isso, turma. Dúvidas? Acho que não. Então tá. Então é isso aí.
Nos vemos na segunda-feira no Discord. E eu queria muito que vocês não se esquecessem que as atividades práticas são feitas para a gente fazer na aula de laboratório, durante o horário da aula. Essa de hoje ela é grandinha, então mesmo no horário da aula talvez não desse tempo, tá? Mas o que eu não quero que vocês tenham a sensação de que vocês estão fazendo dever de casa, porque vocês têm um projeto, tá? O projeto é dever de casa, tá? Mas as atividades práticas não. Tipicamente a gente faz no horário da aula. Como a gente está no ensino remoto, vocês têm a liberdade de fazer quando vocês quiserem, dentro do prazo. Não tem como forçar isso, tá? Mas é bom para vocês não chega no final e fala, nossa, o Coutinho é muito sem noção. Eu sou sem noção, eu sou bastante sem noção, mas eu não sou assim tão exagerado, tá? Porque a atividade prática foi feita para ser feita no horário da aula. Mas então é isso aí, gente. Um abraço para vocês e até mais. Valeu, professor. Até semana que vem. Valeu, professor. Até segunda. Até segunda.